Leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, o satélite de espionagem. As culturas humanas estão em constante fluxo, mas esse fluxo é completamente aleatório ou segue algum padrão geral. Em outras palavras, a história tem alguma direção? A resposta é sim. No decorrer dos milênios, culturas pequenas e simples se aglutinaram gradualmente, formando civilizações maiores e mais complexas, de modo que existem no mundo cada vez mais megaculturas, sendo cada uma delas maior e mais complexa. Trata-se, é claro, de uma generalização grosseira, aplicada apenas em nível macro. Em nível micro, ao que parece, para cada grupo de culturas que se aglutina em uma megacultura, existe uma megacultura que se desmembra. O Império Mongol, que se expandiu e dominou uma enorme faixa da Ásia e até mesmo parte da Europa e depois se fragmentou. O cristianismo converteu milhões de pessoas ao mesmo tempo que se ramificou em inúmeras seitas. A língua latina se espalhou pelo oeste e centro da Europa e então se dividiu em dialetos locais que acabaram se transformando em idiomas nacionais. Mas essas rupturas são inversões temporárias em uma tendência inexorável rumo à unidade. Entender a direção da história é, na verdade, uma questão de perspectiva privilegiada. Quando nos distanciamos e temos uma visão panorâmica da história, examinando o desenvolvimento em termos de décadas ou séculos, é difícil dizer se a história avança rumo à unidade ou à diversidade. No entanto, para entender processos de longo prazo, esse tipo de visão panorâmica é míope demais. Faríamos melhor em adotar, isso sim, uma visão de um satélite de espionagem que analisa milênios em vez de séculos. De um ponto de observação desses, fica nítido que a história está se movimentando incessantemente rumo à unidade. A ramificação do cristianismo e a queda do Império Mongol são apenas quebra-molas da autoestrada da história. A melhor forma de avaliar a direção geral da história é contar o número de mundos humanos distintos que coexistiram em um dado momento no planeta Terra. Hoje, estamos acostumados a pensar no planeta inteiro como uma unidade, mas durante a maior parte da história, a Terra era uma galáxia inteira de mundos humanos isolados. Considere a Tasmânia, uma ilha do tamanho médio no sul da Austrália. Ela foi isolada do continente por volta dos anos 10.000 a.C., quando o fim da Era do Gelo fez o nível do mar se elevar. Alguns milhares de caçadores-coletores ficaram na ilha, sem contato algum com outros humanos, até a chegada dos europeus no século XIX. Durante 12.000 anos, ninguém soube que os tasmanianos existiam, e eles não sabiam da existência de outras pessoas no mundo. Tiveram suas guerras, lutas políticas, oscilações sociais e transformações culturais. Ainda assim, para os imperadores da China ou os governantes da Mesopotâmia, a Tasmânia podia muito bem estar localizada em uma das luas de Júpiter. Os tasmanianos viviam em um mundo próprio. A América e a Europa também foram mundos separados durante a maior parte da sua história. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado e morto pelos godos na Batalha de Adrianópolis, e no mesmo ano o rei Ishak de Tikal foi derrotado e morto pelo exército de Teotihuacan. Tikal era uma cidade-estado maia importante, e Teotihuacan era a maior cidade da América, com quase 250.000 habitantes, da mesma ordem de magnitude de sua contemporânea Roma. Não houve absolutamente nenhuma ligação entre a queda de Roma e a ascensão de Teotihuacan. Roma podia muito bem se localizar em Marte e Teotihuacan em Vênus. Quantos mundos diferentes coexistiram na Terra? Por volta de 10.000 a.C., 10.000 anos antes de Cristo, nosso planeta continha milhares deles. Em 2000 a.C., o número diminuiu para centenas. Aqui no livro mostra um mapa da Terra em 1450. Os locais denominados dentro do mundo afro-asiático foram lugares visitados pelo viajante muçulmano Ibn Battuta no século XIV. Nativo de Tanger, no Marrocos, Ibn Battuta visitou Timbuktu, Zanzibar e o sul da Rússia, a Ásia Central, a Índia, a China e a Indonésia. Suas viagens ilustram a unidade da Afroásia às vésperas de uma era moderna. No mapa da
Da África aparece Tanger, Timbuktu e Cairo. No mundo chamava-se mundo afroasiático, aonde hoje é a Ásia. Já aparecia Delhi, Bukhara, Pequim, mundo australiano, mundo oceânico, mundo tasmaniano, mundo andino, mundo mesoamericano, e assim era o mundo. Na Europa não aparece nesse mapa. No máximo alguns poucos milhares em 1450, o número atraiu, mas claro, né, que a Europa sim, já estava aí já 1500, começando a era da navegação. Não sei por que esse mapa não menciona. Talvez porque esse príncipe não foi lá. Em 1450, o número caiu. Não é príncipe, né? É só um viajante muçulmano. Em 1450, o número caiu ainda mais drasticamente. Na época, pouco antes da era das grandes navegações, a Terra ainda apresentava um número significativo de mundos diminutos, como a Tasmânia, mas cerca de 90% dos humanos viviam em um único megamundo, o mundo Afroásia. Em sua maior parte, a Ásia, a Europa e a África, incluindo grandes extensões da África subsaariana, já estavam conectadas por laços culturais, políticos e econômicos significativos. Grande parte dos 10% dos restantes da população mundial era dividida em 4 mundos de tamanho e complexidade consideráveis. O mundo mesoamericano, que englobava quase toda a América Central e parte da América do Norte, o mundo andino, que abrangia a maior parte oeste da América do Sul, o mundo australiano, que abarcava o continente da Austrália, e o mundo oceânico, que compreendia a maior parte das ilhas do sudoeste do Pacífico, Havaí e Nova Zelândia. Durante os 300 anos seguintes, o gigante afroasiático engoliu todos os outros mundos. Consumiu o mundo mesoamericano em 1521, quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca. Deu a primeira mordida no mundo oceânico no mesmo período, durante um circunnavegação de Fernão de Magalhães pelo globo, e logo depois completou sua conquista. O mundo andino ruiu em 1532, quando conquistadores espanhóis acabaram com o Império Inca. O primeiro europeu desembarcou no continente australiano em 1606 e aquele mundo intocado chegou ao fim quando a colonização britânica realmente teve início em 1788. 15 anos depois, os bretões fundaram a primeira colônia na Tasmânia, trazendo assim o último mundo humano autônomo para a esfera de influência afroasiática. O gigante afroasiático levou vários séculos para digerir tudo o que havia engolido, mas o processo era irreversível. Hoje, quase todos os humanos partilham do mesmo sistema geopolítico. O planeta inteiro está dividido em estados reconhecidos internacionalmente. Do mesmo sistema econômico, as forças de mercado capitalista moldaram até mesmo os rincões mais remotos do globo. Do mesmo sistema jurídico, as leis internacionais e os direitos humanos são válidos em todos os lugares, pelo menos em teoria. E do mesmo sistema científico, especialistas do Irã, Israel, Austrália e Argentina partilham dos mesmíssimos conceitos quanto à estrutura dos átomos ou ao tratamento da tuberculose. A cultura global única não é homogênea. Assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células, nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida, de corretores de ações, de Nova York a pastores afegãos. Mas todos estão intimamente relacionados e influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras. Ainda discutem e lutam, mas discutem usando os mesmos conceitos e lutam usando as mesmas armas. Um verdadeiro choque de civilizações é como o proverbial diálogo entre surdos. Ninguém consegue entender o que o outro está dizendo. Hoje em dia, quando o Irã e os Estados Unidos fazem ameaças um ao outro, ambos falam a língua dos Estados-nação, das economias capitalistas e dos direitos internacionais da física nuclear. Ainda falamos muito sobre culturas autênticas, mas se, como autênticas, nos referimos a algo que se desenvolveu de maneira independente e que consiste de tradições locais ancestrais, livres de influências externas, então não restam culturas autênticas na face da Terra. Nos últimos séculos, todas as culturas foram modificadas a ponto de ficarem quase irreconhecíveis.
por uma enxurrada de influências globais. Um dos exemplos mais interessantes dessa globalização é a cozinha étnica. Em um restaurante italiano, esperamos encontrar espaguete com molho de tomate. Em restaurantes poloneses e irlandeses, muita batata. Em um restaurante argentino, podemos escolher entre dezenas de cortes de carne bovina. Em um restaurante indiano, pimentas fortes são incorporadas a quase tudo. E no destaque de qualquer cafeteria suíça é o chocolate quente cremoso servido com uma montanha de chantilly. Mas nenhum desses alimentos é originário dessas nações. Tomate, pimenta e cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia muito depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante Alighieri nunca enrolaram espaguete coberto com molho de tomate com seus garfos. Os garfos nem haviam sido inventados. Guilherme Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida com pimenta. As batatas chegaram à Polônia e Irlanda há pouco mais de 400 anos. O único bife que se podia obter na Argentina em 1492 era de lhama. Os filmes de Hollywood perpetuaram uma imagem dos índios das planícies dos cavaleiros valentes atacando corajosamente as carroças dos pioneiros europeus para proteger os costumes dos seus ancestrais. No entanto, esses cavaleiros nativos norte-americanos não foram defensores de uma cultura autêntica ancestral. Ao contrário, foram produto de uma grande revolução militar e política que varreu as planícies do oeste da América do Norte nos séculos 17 e 18, uma consequência da chegada dos cavalos europeus. Em 1492 não havia cavalos nos Estados Unidos. A cultura Sioux e Apache do século XIX tem muitas características interessantes, mas foi muito mais uma cultura moderna, resultado de forças globais, do que autêntica. A visão global. De uma perspectiva prática, o estágio mais importante do processo de unificação global ocorreu nos últimos séculos, quando os impérios cresceram e o comércio se intensificou. Ligações cada vez mais próximas se formaram entre os povos do Afro-Ásia, América, Austrália e Oceania. Assim, pimentas mexicanas foram parar na comida italiana e o gado espanhol começou a pastar na Argentina. Mas, de uma perspectiva ideológica, um avanço ainda mais importante ocorreu durante o primeiro milênio antes de Cristo. Quando a ideia de ordem universal criou raízes, durante milhares de anos, a história já estava se movendo lentamente rumo à unidade global. Mas a ideia de uma ordem universal que governasse o mundo inteiro ainda era estranha para a maioria. O Homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Nós era o grupo imediatamente à sua volta, independente de quem você fosse, e eles eram todos os outros. Na verdade, nenhum animal social jamais é guiado pelo interesse de toda a espécie a qual pertence. Nenhum chimpanzé se importa com o interesse da espécie chimpanzé, nenhuma lesma levantará um tentáculo em nome da comunidade global das lesmas. Nenhum leão macho alfa tem intenção de se tornar o rei de todos os leões, e ninguém encontrará à entrada de uma colmeia o slogan Abelhas operárias do mundo univos. Porém, desde a revolução cognitiva, o Homo sapiens se tornou cada vez mais excepcional. E a esse respeito, as pessoas começaram a cooperar regularmente com completos estranhos que elas imaginavam como irmãos e amigos, mas essa irmandade não era universal. Em algum lugar do vale vizinho ou depois de uma cadeia de montanhas, ainda era possível identificar quem eram eles. Quando o primeiro faraó Menes unificou o Egito por volta de 3000 a.C., ficou claro para os egípcios que havia uma fronteira e que depois dessa fronteira os bárbaros estavam à espreita. Os bárbaros eram forasteiros, ameaçadores e interessantes apenas na medida em que tinham terras ou recursos naturais que os egípcios desejavam. Todas as ordens imaginadas que as pessoas criavam tendiam a ignorar uma parte considerável da humanidade. O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de 3 ordens potencialmente universais, cujos devotos pela primeira vez podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram nós, pelo menos potencialmente. Não havia mais eles. A primeira ordem universal a surgir foi econômica, a ordem monetária. A segunda ordem universal foi política, a ordem imperial. A terceira foi a religiosa, a ordem das religiões universais,
como budismo, cristianismo e islamismo. Mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a conseguir transcender a divisão evolutiva binária entre nós e eles, e a prever a potencial unidade da raça humana. Para os mercadores, o mundo inteiro era um único mercado e todos os humanos eram clientes em potencial. Eles tentaram estabelecer uma ordem econômica que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Para os conquistadores, o mundo inteiro era um único império e todos os humanos eram súditos em potencial. E para os profetas, o mundo inteiro carregava uma verdade única e todos os humanos eram crentes em potencial. Eles também tentaram estabelecer uma ordem que se aplicasse a todos e em todos os lugares. Durante os últimos milênios, as pessoas fizeram cada vez mais tentativas ambiciosas de concretizar essa visão global. Os 3 capítulos a seguir discutem como o dinheiro, o império, a religião universal se espalharam e como assentaram as bases do mundo unificado de hoje. Começamos com a história do maior conquistador de todos os tempos, o conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação, que transformou assim as pessoas em discípulos fervorosos. E esse conquistador é o dinheiro. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus, nem obedecem ao mesmo rei, estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Osama Bin Laden, apesar de todo o ódio pela cultura, religião e política norte-americana, adorava dólares. Como o dinheiro teve êxito onde deuses e reis fracassaram. Bem, esse é o fim do capítulo 9. Tchau, tchau.